O Vida Vivida de hoje recebe o repórter e apresentador do Jornal das 10 da Globo News. Ele é um defensor das causas ambientais. Aqui com a gente, o jornalista André Trigueiro. André, desde quando surgiu essa preocupação com o meio ambiente? Olha, é difícil dizer assim, não tem um dia que a gente de repente acordou para a questão ambiental. Mas a cobertura da Rio 92, a maior conferência da história no Rio de Janeiro, a Conferência Mundial da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, eu era da Rádio Jornal do Brasil e cobri a parte mais gostosa da conferência, que não foi um encontro oficial no Rio Centro, mas foi um encontro das ONGs, das ONGs, e naquela época a gente não sabia no Brasil o que era ONG, mas do terceiro setor, no aterro do Flamengo, centenas de barracas de organizações Dalai Lama falando sobre meio ambiente, e eu percebi, me dei conta de que esse não era um assunto só de biólogo, de cientista, de ambientalista. Você tinha movimento religioso, você tinha crianças, você tinha a cidadania ecológica planetária, que é uma expressão que eu adoro, colocada no encontro. E naquele momento eu falei, olha, é um assunto que me encanta e mais do que isso, me arrebata. E daí para frente eu percebi que no jornalismo era importante a gente qualificar os conteúdos nessa direção e procurei estudar, procurei ler para me capacitar, achando que esse assunto era importante, mas não poderia ser falado, não poderia ser traduzido na mídia de qualquer maneira. E vem sendo é um prazer fazer isso, na verdade. É um trabalho que me enriquece enquanto pessoa, eu me sinto mais antenado com o mundo, com a vida, o sentido da vida. E dentro do jornalismo eu consigo juntar a fome com a vontade de comer, porque eu percebo que há uma demanda de informações nesse sentido também. Bom, André, agora a gente vai saber um pouquinho mais da sua trajetória profissional. Vamos lá? Vamos lá. André Trigueiro começou a carreira em 1986, escrevendo para o jornal Última Hora quando ainda era estudante de jornalismo. Na mesma época, dava aula particular de música. Há 9 anos, André apresenta o Jornal das 10 da Globo News e é consultor e articulador do site Ecopop. Especialista em gestão ambiental, realiza diversos trabalhos. Com a série Água, o desafio do século XXI, recebeu 2 prêmios, Embratel de Televisão e Ethos de Responsabilidade Social. Além da TV, o jornalista trabalha na Rádio CBN. Bom, André, qual é o verdadeiro papel do jornalista ambiental? Eu não me considero um jornalista ambiental. Por exemplo, eu não defendo a tese de que a gente deva ter na redação editoria de meio ambiente. Eu acho que se a gente quiser responder a sua pergunta sem fugir da expressão jornalista ambiental, o jornalista ambiental seria aquele que, discorrendo sobre qualquer assunto, está na editoria de política, de economia, relações internacionais, cidade, país, ele tem a visão sistêmica. Ele percebe a relação de causa e efeito, ele consegue perceber o universo como os físicos quânticos o descrevem. Uma rede de fenômenos que interagem e são interdependentes, ou seja, tudo está conectado a tudo, estamos todos mergulhados numa imensa teia da vida e cada movimento na teia reverbera no todo. O jornalista, de uma forma geral, deveria não reforçar o time dos analfabetos ambientais. É a gente saber em que planeta a gente vive, saber os riscos de projetos de desenvolvimento não comprometidos com a sustentabilidade, o que significa você consumir com consciência água, energia, produtos em geral, não embarcar na onda do consumismo irresponsável, perdulário, compulsivo. Então, a gente estar alfabetizado ecologicamente, a gente saber aonde é que a gente está e o que é preciso fazer para promover qualidade de vida para todos. Então, a importância do jornalista nessa área da preservação é muito importante, né, André? Além da preservação, eu acho que tem 2 fundamentos importantes que são: primeiro, a gente aprender a fazer diagnóstico, a denunciar o que está errado. Segundo, sinalizar rumo e perspectiva. Quer dizer, qual é o caminho para a gente sair daquilo que muitos historiadores e cientistas chamam de impasse civilizatório? A gente chegou numa encruzilhada. Ou a gente corrige o rumo em que a gente está, ou não dá mais para falar de futuras gerações, porque os ecologistas falam assim: cuide bem do planeta agora, para que os seus filhos, seus netos possam usufruir do mínimo necessário. A questão é tão grave que a gente já não usa o discurso da geração futura.
Hoje, mais de Já 1 bilhão de pessoas nesse planeta, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, não têm acesso à água potável. Eu estou trazendo um número referente ao uso de um elemento que, por sinal, é insubstituível, que é a água, que é um elemento natural não renovável e que se torna escasso, raro e cada vez mais caro no planeta. Não dá para adiar essa discussão. Não é um capricho falar de meio ambiente. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre... É inadiável. Existe um senso de urgência da gente priorizar o debate sobre sustentabilidade. No caso do Brasil, que é o país campeão mundial de água doce, campeão mundial de floresta tropical úmida, campeão mundial de biodiversidade. Essa questão é emblemática. Ser jornalista no Brasil e desconhecer esse senso de urgência em relação à questão ambiental é grave. Bom, e André, tem alguém querendo saber uma curiosidade lá na nossa telinha. Vamos lá? Vamos lá. Oi, André, você acha que existem poucos jornalistas especializados na área ambiental? Existe uma rede brasileira de jornalistas ambientais que reúne aproximadamente 300 profissionais e estudantes que compartilham pautas, fontes, nos elogiamos e nos criticamos com bastante frequência. E existe, portanto, um número crescente de profissionais de imprensa ou estudantes interessados nesse assunto. E, André, você acha que tem como trabalhar com o jornalismo ambiental sem se comprometer? Falar sobre o meio ambiente, falar sobre tudo que está acontecendo com a Amazônia, sem se comprometer, sem o compromisso? Olha, é possível, mas é difícil. Outra experiência interessante que eu tenho e que acho que vai ao encontro da tua pergunta é quando os meus alunos, eles vão ao longo do curso se transformando e relatam para mim como eles vão aprimorando no dia a dia práticas, atitudes na direção da sustentabilidade. Sustentabilidade poderia ser traduzida como uma relação de equilíbrio com o que nos cerca. E é muito curioso a gente ver o relato dessa garotada, porque não havia antes essa cultura e passou a haver em função da informação. Então você veja a importância da informação como ferramenta de mudança. Quando a informação chega, você se sente desafiado. É que nem aprender de bicicleta, você não esquece mais. Quando você assimila uma informação e ela chega sem obstáculo, quer dizer, você introjetou uma informação que passou a fazer sentido para você, fica difícil não se comprometer, fica difícil não assumir a responsabilidade. É muito complicado não se comprometer, né? Porque nós não somos máquinas. Então a dimensão emocional está colocada. Todos nós queremos o bem. Queremos viver num planeta que tenha belas paisagens, água para todos, ar puro. Quem não quer isso? Todo mundo, né? Então, quando a gente começa a descobrir como a gente está por um fio em relação a esse direito que nós temos, porque a questão é, quando você começa a discutir os problemas ambientais, graças a Deus, nós temos conhecimento e tecnologia para mudar tudo isso que está aí. Bom, André, a gente vai continuar esse papo no próximo bloco. E o Vida Vivida volta já com o André Trigueiro. E o programa está de volta com o André Trigueiro. André, tem mais alguém querendo saber uma perguntinha lá na rua. Vamos lá? Vamos lá. André, como foi cobrir as Olimpíadas de 2000 e a Copa do Mundo de 2002? Foram experiências enriquecedoras enquanto jornalista. Outros países, outras culturas. É interessante a gente ver a Olimpíada. Você tem um espírito, assim, o tal do espírito olímpico não é conversa para boi dormir, não. Quer dizer, existe uma diferença de Olimpíada para a Copa do Mundo em relação ao comportamento do torcedor. É muito curioso. Existe uma vocação assim para você tornar a festa bonita, independentemente do seu país ter um bom desempenho ou não. E a mensagem desses grandes eventos, como foi a Olimpíada e Copa, é que a gente pode ter um projeto de vida em paz nesse planeta. Quer dizer, eu vi as duas Coreias desfilando juntas na cerimônia de abertura das Olimpíadas. Eu vi o Iraque enfrentando os Estados Unidos na Copa e os jogadores entrando em campo e se cumprimentando e trocando flores. Quer dizer, as pessoas, elas têm a vocação da paz. Os políticos, muitas vezes movidos por outros interesses, não conseguem perceber isso. Na Coreia, eu vi com muita nitidez que essa divisão do paralelo 38, ali entre as duas Coreias,
é fictícia, porque eles não se sentem divididos. A Coreia é uma só, a península é uma. Então, tanto na Olimpíada quanto em outros eventos internacionais, a gente vê o coreano se sentindo um país. Do norte ou do sul, não, nós somos um. Bom, e André, você foi músico, ou é hobby, e depois passou para o jornalismo. Como é que foi essa fase? Não, na minha época... Você tocava durante a faculdade? Na faculdade da cidade, né? Na faculdade da cidade. Agora é universidade. Eu era baterista, né? E houve uma época realmente que eu fiquei em dúvida, porque eu conhecia a Bahia tocando, eu dava aula para quem estava se iniciando. Então não era hobby, era profissional mesmo. Tinha uma possibilidade de eu enveredar por aí e ser músico. Eu tinha carteira da Ordem dos Músicos, enfim, mas eu achei, e fico feliz com essa opção, que o jornalismo seria uma aventura mais saborosa. Me daria mais retorno enquanto pessoa, no sentido do prazer profissional. A vida de músico é muito sofrida, de baterista em particular, que é um instrumento que não é como uma gaita, que você bota no bolso e levar a bateria para lá e para cá. É muito complicado. E eu não sou da noite, assim, eu não sou boêmio, então o músico também ele precisa ganhar vida, às vezes, tocando na noite, é complicado. E jornalista, eu tô me sentindo muito bem fazendo o que eu tô fazendo, não sinto falta da época da música, porque quem é baterista tá sempre com a mão nervosa batucando. A bancada do Jornal das 10, antes do jornal começar entrar no ar, eu descarrego a minha atenção batucando. E é uma delícia. E falando do jornal, você ainda fica nervoso diante das câmeras? É bom ficar nervoso diante das câmeras no seguinte sentido, a gente tem que ficar em estado de alerta. É ao vivo, né? O Jornal das 10. Acho que isso dá uma... Eu vou te dar um exemplo agora em tempos de CPI, por exemplo. A gente vira e mexe, está interrompendo a programação, entrando um repórter com flash ao vivo de Brasília, ou transmitindo trechos da CPI, ouvindo, participando, interagindo ao vivo com os comentaristas de política do canal. A programação se resolve ao vivo. O script, o TP funciona até um determinado momento. Depois não. Depois Então é claro que a gente fica, sabendo que é assim, na expectativa de que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, porque você não tem controle de todas as situações. Televisão é trabalho de equipe. Eu estou falando com você, tem 3 aqui próximos de nós, fora o pessoal da suíte. Então é um trabalho de uma numerosa equipe sobre a qual você não tem controle. Então o melhor é você entregar a Deus, falar, olha, eu vou fazer a minha parte, que seja o melhor possível, e não tem como deixar de dar alguma ansiedade, um frio na barriga. Aqui, quando vai começar, sempre tem esse frio na barriga e continua até o final do programa. Depois que dá aliviada. Mas, André, tem alguém querendo saber mais um pouquinho de você. Vamos lá? Vamos lá. Oi, André. Eu queria saber 2 coisas de você. Qual foi a reportagem que você fez que foi mais marcante e qual que você ainda não fez que você tem vontade de fazer? É sempre uma pergunta muito difícil. Mas uma que me marcou em particular foi no meu início na Globo, 3 anos que eu fiquei na Editoria Rio. Primeiro ano de helicóptero do Globocop, nem tinha esse nome. Eu fiquei 1 ano fazendo helicóptero. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, nós pousamos sobre um morro no Maitá, onde havia um projeto de reflorestamento que a cidade não via porque é lá em cima. Então a gente teve a ideia de usar o helicóptero usando também um microfone sem fio, ao vivo. O helicóptero iniciava a transmissão pousando. Eu abria a porta do helicóptero, saía, ficava sobre o platô, o helicóptero subia e ficava dando volta enquanto eu arrematava o meu flash. E hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente resolveu conferir de perto o resultado desse projeto aqui no alto do Morro da Saudade, no bairro do Maitá, na zona sul do Rio de Janeiro. Nós estamos a 300 metros de altura. A maioria dos moradores do Maitá sequer imagina que aqui... Nunca se fez isso depois, porque o risco de dar errado é enorme. Porque o helicóptero ele tem um sinal do micro-ondas apontado para o Sumaré, para poder transmitir a imagem. E o microfone sem fio também tem que ter o contato com o helicóptero para o áudio ficar firme. Então são 2 variáveis que, do ponto de vista técnico, não justificam o risco. E a gente fez isso no Bom Dia Rio. Foi no Dia do Meio Ambiente. Foi no Dia do Meio Ambiente.
E foi uma coisa, a gente chegou na redação, o pessoal vibrava como se fosse gol, coleguinhas, eu guardo até hoje mensagens no computador de vários colegas já consagrados na época, dizendo assim, olha, foi surpreendente, foi diferente. Mas foi corajoso, porque tinha chance de dar errado. Tinha chance de dar errado, mas me marcou. Eu me lembro que teve naquela semana, tinha um programa no sábado que era, como tem hoje o vídeo show, mas tinha assim, alguns lances da semana que eles pensavam na programação no Brasil inteiro, pegaram o helicóptero também. Então foi uma experiência que me marcou nesse sentido. O que eu gostaria de fazer, eu ainda não fiz, é uma reportagem especial sobre a Alemanha. A Alemanha é um país que já alcançou um nível de consciência, de cultura, de práticas políticas que correspondem a um modelo de país que eu gostaria que o Brasil incorporasse em alguns aspectos, na direção do desenvolvimento sustentável. Para citar um exemplo, o PV está no poder na Alemanha, o Partido Verde. E lá eles tiveram a percepção de que os custos elevados da energia nuclear não justificavam a multiplicação de novas usinas e passaram a investir rios de dinheiro, de euros, na energia eólica. Então, no Brasil, a gente tem, não chega a 40 o número de aerogeradores, que são aqueles cataventos para gerar energia. Esse país que sopra vento em 8 mil quilômetros de litoral. Na Alemanha, ele já tem 15 mil aerogeradores, 8% da energia elétrica daquele país tem origem no vento, que é uma fonte limpa e renovável. Então, a gente podia chegar mais rápido nessas soluções. Aonde se vê problema, Eva, ambiental, tem solução. E dá para transformar problema em solução. Com certeza. E André, a gente vai para o intervalo e o Vida Vivida volta já com André Trigueiro. E o Vida Vivida está de volta conversando com o jornalista André Trigueiro. André, a gente vai saber um pouquinho mais de você na sua vida pessoal. Vamos lá? Vamos lá. O leonino André Trigueiro nasceu em 30 de julho de 1966. Carioca, é filho da curitibana Márcia e do paraibano Durmeval. André adora passear a pé pelo Rio de Janeiro e sempre que tem um tempo livre viaja com sua mulher Carla. O jornalista também realiza trabalhos voluntários no Centro de Valorização da Vida, o CVV. Como você vê algumas iniciativas de ONGs? Eu acho o terceiro setor, as organizações não governamentais, fundamentais no mundo hoje. Eu não consigo pensar em soluções para o planeta sem pensar na esfera do terceiro setor. Não dá para só os governos quererem resolver os problemas. Mas você acha que todas as ONGs são sérias? Não, como não acho que todos os governos sejam ou todas as pessoas sejam. Somos humanos. Agora, eu acho fundamental você ter nessa esfera alguma responsabilidade de formular projetos, desenvolver campanhas, capacitar pessoas. Então, eu acho muito importante o espaço das ONGs no Brasil e no mundo. Repito, não consigo imaginar, nesse terceiro milênio, início do século XXI, a gente resolver o impasse civilizatório em que a gente se meteu, sem a enorme contribuição desses organismos. Não tem como, né, André? André, e tem alguém querendo saber um pouquinho mais de você. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Oi, André. Você é redator, apresentador e repórter. Como é que você encontra tempo para conseguir realizar trabalhos voluntários? É caótico. Tem Globo News, tem CBN fim de semana, Globo News todo dia. Eu dou aula na PUC 2 vezes por semana de jornalismo ambiental. Eu tenho os afazeres que são voltados assim para palestras, participar de mesa redonda. Estou envolvido no projeto de um livro que está consumindo muito tempo, é prazeroso. Mas livro você precisa estar atento a cada detalhe. Dedicação total. Porque é forma e conteúdo. E você não pode delegar a terceiros aquilo que é do teu interesse. Então, você é o mais interessado, então depende de você o tem o resultado revisor, final. tem que invadar palpite na diagramação. Quer dizer, eu não estou sozinho. Mas o produto é teu. Mas eu assino. Então eu tenho que estar rigorosamente acompanhando todos os processos. Agora, eu acho que toda a chance que eu tenho assim, de dar uma escapulidela, mudar a rotina e não pensar naquilo que normalmente justifica as minhas atenções e a minha energia, faz um bem danado para a saúde. Eu, quando estou de férias, por exemplo, eu muitas vezes opto
por não estar tão antenado com o noticiário. Então, às vezes é importante a gente recuperar a energia, o tônus, né, e estar preparado para a próxima. Se a gente faz disso algo dentro da rotina, é perfeito. E eu estou me esforçando para conseguir isso. E nessa loucura do dia a dia de jornalista, de voluntário, como é que fica a família? Como é que fica a esposa, os pais, o irmão que mora em São Paulo, o sobrinho? Tem tempo para todo mundo? Tem que ter. Fica precário? Não, tem que ter. Né? Eu estava contando fora do ar para você recentemente uma série que a gente exibiu pela Globo News chamada A Nova Energia do Mundo, uma série que consumiu 3 meses de trabalho, muitas viagens. Uma delas eu fui para Fortaleza fazer a capital eólica do Brasil, onde tem mais aerogeradores produzindo energia, e tinha que passar o fim de semana em Fortaleza. Fui às expensas da Rede Globo, fui a trabalho, mas resolvi pagar eu mesmo o hotel e a viagem da minha mulher. Eu falei, eu não vou passar o fim de semana em Fortaleza, onde a gente esteve há 10 anos atrás, antes da gente se casar, ainda namorado, longe dela, vou levá-la. Lógico. Então a gente improvisa a solução. Tem Percebe? que dar jeito para tudo. Sábado inteiro eu trabalhei. E ela ficou fazendo outras coisas. No domingo, eu falei, agora eu estou por minha conta. E estou com ela aqui. Então a gente tem como conciliar, agora é um malabarismo. Né? Às vezes você vai ter que realmente... Sábado e domingo tem CBN ao vivo. Sábado? É domingo também? Sábado e domingo. Nossa. Às vezes eu gravo, sábado ou domingo. Para você poder ficar um tempo livre. Ficar um tempo livre. Ou então estou no meio de uma atividade consagrada ao lazer e entro de celular. Peço licencinha 10 minutos, vou ali e já volto. Então faz parte. E durante o seu tempo livre você também gosta de caminhar, né? Gosto de caminhar, gosto de ouvir música, gosto de estar com os amigos, muito cinema. Viajar, né? Viajar é fundamental, existem os meus cantinhos preferidos, eu gosto muito. Quais esses cantinhos? Visconde de Mauá, mas não a cidade de Visconde de Mauá. Maringá. Eu gosto de ficar em Maringá. É um cantinho, eu já tenho a minha pousada lá, o pessoal já me conhece. Já vai sempre que pode dar uma escapadinha. Sauninha, piscininha, comer truta, dar uma passeada boa. Ali eu tenho o meu cantinho. Existe um outro lugar chamado Vale do Matutu, uma cidadezinha desconhecida de Minas Gerais, no sul de Minas, chamada Iuruoca, que é um pedacinho do paraíso, que eu também gosto de ir para lá sempre que posso. Você escreveu um artigo, Meio Ambiente no Século XXI. Esse novo livro que você está escrevendo, que provavelmente daqui 1 mês, 2 meses vai ser lançado, segue mais ou menos essa linha? Conta um pouco do livro que está para ser lançado. Esse livro, Meio Ambiente no Século XXI, ele foi lançado em 2003, reunindo 21 especialistas que versam sobre 21 áreas distintas do conhecimento e tentam mostrar qual é a ligação entre cada uma dessas áreas e meio ambiente. Eu convidei as pessoas e escrevi o capítulo que fala de mídia e meio ambiente, com o sugestivo título de Meio Ambiente na Idade Mídia. O próximo livro chama-se Mundo Sustentável, pela editora Globo, e o meu esforço é selecionar as melhores transcrições de séries que foram exibidas na Globo News em entrevistas, comentários na CBN, artigos publicados no Globo e no site Ecopop, dividindo em eixos temáticos como consumo, água, resíduos sólidos, meio ambiente nas cidades, florestas, questões globais. E estou com auxílio luxuoso de alguns outros especialistas, não esses do meio ambiente do século XXI, que fazem o arremate dos capítulos, onde eu reúno a seleção desses textos. Bom, André, eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que o pessoal em casa está sabendo um pouquinho mais sobre o meio ambiente. Eu quero agradecer, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui de volta, agora universidade. Na minha querida faculdade da cidade, que eu me formei em 88, fiz tantos amigos e é bom estar vendo vocês fazendo esse trabalho bonito. Que bom, André. E este foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser mandar alguma sugestão, envie um e-mail para tvuniversidade@universidade.br. Até o próximo Vida Vivida. Tchau!